Então, Oi, gente, tudo bem? Eu sou Alice Prim. Continuamos a leitura O Amor Não Esqueceu Ninguém. Capítulo 6, as lições de Gary. Terminamos com o quadrinho Ninguém Será Deixado de Fora do Céu. Ou então, ele não seria completo. E o Gary continua. Mas e sobre esses idiotas que não o merecem? E o Arden. Esses irmãos não vão para o céu como idiotas, porque não vão para o céu como corpos. Eles um dia vão esquecer tudo sobre a identificação corporal. Era apenas um sonho. E onde está o sonho quando você acorda? Ele desaparece. Foi por isso que lhe dissemos para chamar o primeiro livro de O Desaparecimento do Universo. E o Gary. Sempre me perguntei por que ele tinha esse nome. E o Arden. Eles vão voltar para casa, que é a perfeita unicidade. Lembre-se de algo, Gary. Não há ninguém aqui na Terra que não tenha sido um assassino em um momento ou outro. Isso é a dualidade. Você pensa que todos deveriam permanecer em sonhos de inferno, como diz o curso? E o Gary, deixe-me pensar, certo? Eu me esqueci dos opostos aparentes. Muitas pessoas estão preocupadas com a ideia de irem para o inferno. Elas não entendem que já estão lá. De acordo com J, qualquer coisa que não seja a perfeita unicidade do céu é o inferno. E sabe, quando você pensa sobre isso, todas as coisas assustadoras que vê naqueles velhos livros que tem desenhos do inferno, pessoas queimando e sendo decapitadas e tudo mais, podem realmente acontecer a você aqui. Você não precisa ir para o inferno para que isso aconteça. Se não está no céu, está no inferno. Mas, já que o que é totalmente abrangente não pode ter opostos, o inferno realmente não existe em lugar nenhum, apesar das aparências. Ia puxar um flash de brilhantismo. Então, diga-me qual foi sua impressão inicial da primeiríssima vez em que pegou o curso naquela livraria da Nova Era em Auburn, Maine, e leu um pouco dele? E o Gary, eu pensei, que diabos é isso? Quero dizer, ele poderia bem ter sido escrito em uma língua estrangeira. Isso me lembra quando nós, Cindy e eu, fomos a Atenas, Grécia, e eu estava dando um workshop. Perguntei às pessoas, quando não entendemos algo como o curso, dizemos, é tudo grego para mim. O que vocês dizem? Eles responderam, chinês. Essa foi boa, a gente usa muito grego, né? E a puxar, e por que você pensa que o curso é tão difícil de entender? E o Gary, você quer dizer, além do 500 mil de palavras que estão em linguagem erudita, freudiana, bíblica e o pentâmetro iâmbico, e os ensinamentos que são tão doidos e densos que provocam sintomas físicos nas pessoas? E a puxar, sim, além de tudo isso. E o Gary, não sei. E o Arden, é tão difícil de entender porque é uma apresentação holográfica. Ele não coloca as coisas para você de forma linear. O curso começa com seus princípios mais avançados. Veja o número de 1 na seção dos princípios dos milagres. Ele diz, não há ordem de dificuldade em milagres. Ou seja, não existe maneira de alguém ler isso e ter qualquer ideia sobre o que significa. Em primeiro lugar, você nem mesmo sabe ainda o que é um milagre. A razão pela qual J o chamou de um curso de milagres foi porque ele queria mudar a definição da palavra milagre. Em vez de as pessoas pensarem que o milagre é algo que acontece lá fora, na tela que vocês chamam de mundo, que é apenas o efeito, como a sarça ardente, por exemplo, ele queria que elas começassem a pensar sobre o milagre como algo que acontece na mente, que é a causa. Sim, o milagre pode ou não se mostrar como um símbolo na tela, mas o milagre realmente acontece quando você muda sua mente e pratica o perdão verdadeiro com o Espírito Santo, em vez de pensar com o ego. Agora, através da repetição, espera-se que você comece a aprender o que o curso está realmente dizendo, mas como você sabe, isso é raro. Assim, o que fazemos com seus livros é dar a você e aos outros uma apresentação linear do curso. Nós o soletramos para você. Nós levamos a entender o curso em tal extensão que poderá voltar a lê-lo por si mesmo e ele fará sentido para você. E o Gary, acredito nisso. Falei com inúmeras pessoas que desistiram do curso e o deixaram parado em suas estantes em casa durante anos. E depois leram nossos livros e voltaram ao curso porque o tinham entendido. Você não pode aplicar algo à sua vida se não o entende, mas naquele momento eles entendiam.
Só isso faz toda a porcaria pela qual eu passei valer a pena. E o Artem, aquilo pelo que você ou qualquer outra pessoa passa vale a pena apenas se você perdoá-lo. Lembre-se sempre de para que serve. Assim, o propósito do nosso trabalho é oferecer uma apresentação linear do curso que capacite as pessoas a aprendê-lo de tal forma que possam lê-lo, entendê-lo e praticá-lo. E o Gary, entendi. E aquilo sobre o Espírito Santo olhar para trás no final do tempo. Isso está lá de uma forma muito legal. E o Artem, a visão do curso a respeito do tempo é de entortar a mente. Isso é assim porque o tempo tem um paradoxo. Por um lado, o tempo é holográfico. Tudo acontece de uma vez só. E de acordo com o curso já terminou. Passado, presente e futuro acontecem simultaneamente, como Einstein demonstrou. Algo com que o curso concordaria, exceto que o curso diria que apenas pareceu acontecer. Então, a parte do modelo holográfico existe a falsa experiência de linearidade. A propósito, o modelo holográfico é falso também porque, em última instância, como dissemos, o tempo é apenas uma ideia da separação. Dessa forma, sua experiência é a de que os eventos acontecem um após o outro. Você realmente acredita que está inventando isso conforme segue em diante. Não estou dizendo que essa não seja a experiência das pessoas. É assim. Só estou dizendo que essa é uma experiência falsa. O que você está vendo não é verdadeiro. Onde isso o deixa? Isso significa que, embora já tenha acontecido, você ainda precisa fazê-lo. E o Gary, sim, uma de minhas linhas favoritas do curso está na lição 169 do livro de exercícios. J nos dá todo esse material esotérico sobre o tempo e sobre como o Espírito Santo escreveu a salvação em nome de seu Criador e em nome do Filho do seu Criador. O Filho seria Cristo. Não sou eu quando não estou aqui. E essa foi a resposta ao roteiro do ego e tudo isso. Então vem minha linha favorita. J diz: não há mais necessidade de esclarecer o que ninguém no mundo pode entender. Adoro isso. Quero dizer, por que diabos ele trouxe isso à tona para início de conversa? E o Artem, a propósito, o roteiro do Espírito Santo escreveu, não aconteceu. O roteiro que o Espírito Santo escreveu não aconteceu no mundo. Lembre-se, não há mundo. E acho que você sabe que, embora este seja um curso em causa e não em efeito, a primeira coisa que a maioria dos professores e estudantes do curso faz é pegar o curso e colocá-lo lá fora, na tela, e transformá-lo em algo para consertar o mundo. Então agora eles vão salvar um mundo que não está lá. Não! O roteiro do Espírito Santo é uma interpretação diferente sobre o roteiro do ego. O roteiro do ego é o que acontece. Você também poderia chamá-lo de karma. O karma é uma falsa e ilusória relação de causa e efeito que parece acontecer na tela, incluindo o que parece acontecer ao seu próprio corpo. Mas mesmo o corpo é apenas um efeito, é um sintoma, um símbolo de separação. O roteiro do Espírito Santo acontece na mente. Você aprende como usar seu poder real e escolher a interpretação do Espírito Santo sobre o que está vendo. Quando você faz isso, está mudando para o roteiro do Espírito Santo, que vem a você de fora do tempo e espaço e muda sua mente a respeito do tempo e do espaço. E o Gary, uau, acho que realmente entendi. Isso significa que sou espiritualmente avançado? E a puxar, não nos faça encará-lo de novo. E o Gary, algumas vezes as pessoas me perguntam qual é a melhor forma de fazer o curso. Elas querem saber, por exemplo, se deveriam fazer primeiro o texto ou o livro de exercícios, se tem que fazer o livro de exercício em um ano, ou se podem demorar mais, se deveriam começar de novo quando não acham que o estão fazendo direito, coisas assim. E o Artem, primeiro, se elas leram O Desaparecimento, ou TIU, como ele fala, como muitos de seus leitores o chamam, podem começar com o livro de exercícios. Elas vão entendê-lo bem se já leram seu primeiro livro, e ainda melhor se leram o segundo e depois lerem este que você está escrevendo agora. Elas também não têm que fazer o livro de exercícios em apenas um ano. Você levou 1 ano, 4 meses e meio da primeira vez que o fez. Algumas vezes pode encontrar uma lição do livro de exercícios que é particularmente útil para você. Então fica nela por alguns dias ou tira alguns dias de folga. Está tudo certo.
Como você sabe, a única regra é que não se pode fazer mais do que uma lição por dia. Além disso, quando estiver fazendo um livro de exercícios, não pare e comece tudo de novo como tantas pessoas fazem. Elas pensam que não o estão fazendo de maneira certa, mas ninguém vai fazer o livro de exercícios tão bem quanto pensa que deveria. Se fizessem o livro de exercícios perfeitamente, eu perguntaria que raios estão fazendo aqui para início de conversa. Simplesmente o faça o melhor que puder. Convencer você de que não está fazendo o livro de exercícios corretamente e depois levá-lo a começar de novo é uma das formas do ego tentar enganar você para não fazê-lo. Em relação ao texto, você se lembra de como tentou lê-lo muito rápido no início? E o Gary? Sim, aquilo foi estúpido. Não entendi muito, embora conseguisse ver que era J falando na primeira pessoa porque tinha lido parte da Bíblia. E o Arden? A melhor forma de ler o texto é lentamente. Leia mais ou menos 2 páginas por dia. Não corra com ele. Caso você leia 2 páginas por dia ou até menos, ainda vai ler o texto todo em menos de 1 ano. Poderá até tirar alguns dias de folga de vez em quando. Você vai entendê-lo melhor e poderá torná-lo muito prático. Como o livro de exercícios, em vez de ele ser apenas teoria, você pode pegar as ideias que leu e aplicá-las à sua vida diária quando for apropriado. É isso que o curso chama de pensamento da mente certa. Você estará pensando com o Espírito Santo, estará quebrando os padrões do ego. Isso acabará mudando sua experiência de vida, porque você estará lidando com a causa. Faça o mesmo com o manual dos professores. Leve o tempo que precisar e leia 2 páginas por dia. Deixe-o ser absorvido. Acostume-se a pensar com o Espírito Santo e você vai retornar ao Espírito. E aqui tem um quadrinho de importância, que vai ser para a próxima frase, mas eu vou ler o quadrinho agora. O instante santo é aquele segundo no qual você escolhe o Espírito Santo em vez do ego. E a gente continua em cenas dos próximos capítulos. Pensa nisso. O instante santo é aquele segundo, no qual você escolhe o Espírito Santo em vez do ego. Um beijo no coração.